Olá, eu sou o Cadu Godoy e essa é a segunda aula do nosso curso básico de AutoCAD 2022. Na aula anterior, nós vimos um pouco da interface básica do AutoCAD e algumas configurações iniciais que são muito importantes da gente fazer antes de começar a desenhar no AutoCAD. Nessa aula, nós iremos ver o principal comando do AutoCAD, o Line, comando de fazer linhas, e alguns conceitos básicos que você vai precisar entender para poder aplicar esse comando. E para isso, nós vamos desenhar essa peça que você está vendo aí. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você fazer download do PDF com todas as medidas dessa peça para você poder desenhar. Então, vamos lá! Então vamos lá, agora que a gente já fez as configurações básicas do AutoCAD, vamos começar um novo desenho. Então vamos aqui em novo arquivo, vamos manter esse ACAD ISO mesmo e abrir. Tá, agora aqui dentro do AutoCAD, a primeira coisa que a gente vai fazer é a configuração das unidades. Né? Se a gente vai trabalhar com milímetro, metro, o que é? Então a gente digita aqui Units e Enter. Beleza, aqui nessa tela ele vai mostrar algumas configurações de unidade. Entre elas são comprimento, a gente vai trabalhar com números decimais com precisão de 4 dígitos. E ângulos, a gente vai trabalhar com graus e precisão de números inteiros. Isso aqui serve para mostrar a forma que o AutoCAD vai te informar esses valores. A forma que você vai colocar quando você precisar digitar um comprimento ou um ângulo pode ser com quantas casas decimais você quiser, tá? E aqui, qual a unidade que ele está trabalhando, que nesse caso aqui é milímetros, mas você pode vir aqui e mudar. Se você não mudar e trabalhar com outra unidade, que nem aqui está milímetros, você está trabalhando com centímetros, não tem problema nenhum. Isso aqui é só uma forma de você deixar o seu projeto mais organizado. Então vamos lá, dar um OK, vou manter milímetros, que é o que a gente vai usar nesse projeto. Beleza. Agora eu vou vir aqui e desabilitar esse grid. Eu prefiro trabalhar sem ele. Pronto. Agora a gente vai entender um pouco da questão desses eixos aqui. Tá vendo que eu estou arrastando? Para eu arrastar isso daqui, é só clicar com o scroll do mouse, tá? Então, você clicou aqui, ele arrasta. E se você rodar o scroll, ele vai dar zoom. Só que isso dá para ver melhor na hora que a gente tiver com o desenho já feito. Então, isso daqui são os eixos, né? Aqui ele mostra que a gente trabalha com o eixo X e Y. Quando a gente for trabalhar com desenho 3D, a gente vai trabalhar com o eixo X, Y e Z. Eu vou te mostrar. Ó, isso daqui é um desenho 3D, tá vendo? Ele trabalha com 3 eixos, eixo X, Y e Z, diferente do que a gente viu lá no 2D, tá? Mais para frente aqui no curso a gente vai começar a ver algumas coisas de 3D, mas por enquanto a gente vai trabalhar só com esses dois eixos principais, que é o X e o Y. Bom, então uma coisa que é importante a gente entender aqui é que tudo que a gente andar para o lado direito é o eixo X positivo, tudo que a gente anda para o lado esquerdo é o eixo X negativo. Tudo que a gente anda para cima é eixo Y positivo e tudo que a gente anda para baixo é eixo Y negativo. Tá? Então, quando a gente for informar uma linha, por exemplo, a gente vai sempre informar o X e o Y dessa linha. Tá? Como que a gente faz isso? Então, vamos vir aqui no comando Line. Comando Line a gente pode sempre vir ou aqui no botão ou então digitar L, Enter. Todos os comandos do AutoCAD têm um atalho para o teclado. Normalmente, a gente usa muito mais o teclado do que os ícones, tá? Então, a gente digitou Line, ele dá aqui, ó, especifique o primeiro ponto. Então, vou te mostrar primeiro como ele funciona. Você vem aqui, clicou. Ele vai dizer, especifique o próximo ponto. E aí, logo na frente, ele te traz uma outra opção, que é o desfazer. Seria o Ctrl Z, o desfazer, voltar, tá? E aí, ele mostra uma letrinha aqui em azul, tá vendo? Isso daqui quer dizer que para você voltar, você vai digitar isso aqui. Mas vamos primeiro seguir o padrão. Especifique o próximo ponto. Vou clicar. Próximo ponto. Próximo. Vou clicando. Agora, se eu vier aqui e digitar U, que nem a gente tinha visto, ele vai desfazer essa linha. Fica olhando. Ah lá. Vou fazer de novo. U, ele desfaz. E se eu digitar o C, que é essa outra opção, ele vai fechar essa linha. Aí, tá vendo? Então, o comando Line ele é assim, você vai sempre digitar o Line, o L, ou clicar no ícone, né? E sair clicando nos pontos que você quer. E você pode fechar, por exemplo, tá? Agora,
eu vou pegar e vamos apagar isso aqui para a gente fazer ele de outra forma. Para apagar, a gente já vai aproveitar para ver esse comando, que é essa borracha aqui, que é o erase. Você pode clicar na borracha ou digitar E, Enter. Para você poder apagar um desenho, né, é importante você entender como funciona a seleção no AutoCAD. Nesse caso, ele pede para você selecione os objetos. Você pode clicar e dar um Enter, ou então você pode abrir uma seleção, que é, vou dar o comando aqui, aí eu clico aqui e arrasto. Tá vendo? Toda vez que você abre essa janela azul, que é da esquerda para a direita, você só vai pegar o que estiver dentro da seleção. Tá vendo? Que ele mudou a cor dessa linha, que ela está totalmente dentro da seleção. Vou clicar, Enter. Apagou só ela, tá vendo? Agora, se eu pegar o comando e der da direita para a esquerda, ele abre essa janela verde, tracejada, que é tudo que tocar nessas linhas ou tiver dentro, ele vai apagar. Tá vendo? Que só de encostar na linha ela já muda a cor e ela apaga. Tá vendo? Então é isso. O comando apagar é assim. Agora, uma outra forma da gente fazer a linha, qual que é? Digitar o line. Eu quero fazer uma linha que ela tenha 80 milímetros na horizontal para a direita, ou seja, 80 milímetros positivos em X. Então, vou clicar no primeiro ponto e aí eu vou digitar arroba, que esse arroba me diz que é a partir desse último ponto que eu cliquei, 80 em X, 0 em Y. Enter. Tá vendo? Criou uma linha de 80. Agora, o próximo ponto, ele é 50 em Y. Então, vou digitar arroba 0,50. Próximo ponto, ele é 10 milímetros em X, só que agora é para a esquerda, então ele é negativo, arroba menos 10,0. Agora a gente vai andar 35 milímetros em Y para baixo, ou seja, Y negativo, arroba 0 em X, vírgula, menos 35. Aí, tá vendo? Agora, o próximo é 60 milímetros em X para a esquerda, arroba menos 60,0. Enter. Próximo, 35 milímetros para cima, arroba 0 em X, vírgula 35. Opa, tá vendo que aqui eu digitei esse asterisco? Vou cancelar e voltar. Então, L de novo. Ele pede para especificar o primeiro ponto. Se eu não especificar ponto nenhum e der Enter de novo, ele já parte do último ponto que eu cliquei, tá vendo? Então, vamos continuar. Arroba 0,35, que é 35 em Y positivo. Próximo ponto, arroba menos 10,0. E o último ponto, arroba 0, menos 50. Entendeu? E aqui, ESC para cancelar o comando. Essa é uma forma da gente fazer isso. Vou te mostrar outra forma. Eu venho aqui e habilito. Vamos fazer a linha de novo. Se eu puxar a linha para cá, ela fica toda solta. Se eu clicar aqui ou apertar F8, ele habilita o modo ortogonal. O orto, que a gente costuma chamar. Apertei, ele vai trabalhar só nos eixos, tá vendo? A linha não fica solta, né? Ela fica só trabalhando nesses eixos. Então, vou arrastar para a direita e digitar 80, Enter. Só isso. Cancelar aqui para você ver, tá vendo? Mesma coisa, ficou exatamente igual. Agora eu vou continuar essa linha. Mesma coisa, eu dou L. Se eu der um Enter agora, eu vou continuar de onde eu parei, ó. Tá vendo? Mas eu vou cancelar e te mostrar uma outra coisa. Esse modo aqui, que é o Snap. Se eu clicar com o botão direito aqui, ele me mostra os que estão habilitados, que são o Endpoint, que é o ponto final da linha, o Midpoint, que é o ponto médio da linha, Center, isso aqui só vai ter em círculos, isso aqui é um ponto, quadrante, que são os 4 extremos de um círculo, e interseção, que é a interseção entre duas linhas. Isso aqui ele já vem por padrão assim, você pode configurar, pode mudar para qualquer outro. Conforme a gente for
decorrendo no curso, a gente vai vendo esses outros aqui e vai acabar usando vários deles, tá? Então ele já está habilitado, tá vendo? Então, vou clicar aqui, ó. Se eu digitar online, ele já vem aqui e puxa o endpoint, tá vendo? Que é o quadradinho. O quadradinho é o endpoint. O ponto médio é o triângulo. Aí, tá vendo? Se eu desabilitar isso aqui e der um comando line, ele não pega. Então, vou pegar aqui, a partir desse ponto, para cima. 50, para a esquerda. 10, para baixo. 35, para a esquerda mais 60. Vou subir 35, mais 10 e vou clicar aqui para fechar, tá vendo? Uma outra coisa que a gente poderia ter feito, eu vou apagar esse trecho aqui, ó. Erase. Para a gente fazer essa linha aqui, vamos fazer ela de novo. Ela parte daqui, né? Ela vai ter a mesma altura dessa, certo? Então, ele tem esse mesmo alinhamento aqui superior. E tem essa opção aqui, que é o Snap Tracking, que é o F11. Ele está habilitado, tá vendo? Quando ele está habilitado, eu venho aqui em cima desse endpoint, por exemplo, e a hora que eu saio, ele puxa essa linha de referência. Se eu for de novo, ele não puxa mais, tá vendo? Então, eu venho aqui, fica essa cruzinha verde ali no ponto, no endpoint, e aí você consegue usar ela de referência. Tá vendo que ele já está até com o xizinho branco ali onde o ponto vai acabar? Se eu clicar, ele faz. Aí agora para a esquerda aqui, vou fazer a mesma coisa. Ó, puxei aqui o tracking e fecho o desenho. Então é isso. Na próxima aula a gente vai ver mais alguns detalhes sobre o Line e ver alguns comandos a mais para a gente poder fazer peças mais complexas. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal porque isso é muito importante para a gente poder continuar a fazer esse tipo de conteúdo. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários porque assim que possível a gente vai responder. E é isso aí, obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.